Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Olha eu aqui mais uma vez no canal SOS com Cristo com Socorro Calmunges. Mais uma vez aqui com a vontade do nosso Deus, falando do amor dele, meus irmãos. Pedindo aos irmãos que dê seu like, se inscreva nesse canal, para essas mensagens chegar a mais pessoas, meus irmãos. Eu fico muito feliz e o nosso Deus também. Falar dele é um privilégio, porque, meus irmãos, ele é o dono de tudo, é o dono desse mundo, Tudo ele fez com muito amor, meus irmãos. Ele aprontou o mundo pra gente com a sua palavra. Se a gente for pensar na grandeza do nosso Deus, a gente pensa, mas a gente nunca chega ao final, porque o nosso Deus ele é grande, grandioso, tremendo, maravilhoso. Sem ele, meus irmãos, nós não somos nada. Nós somos tão pequenininhos. Todo dia eu digo para esse nosso Deus que diminua o máximo e ele cresça na minha vida, meus irmãos. Porque o bom é fazer o nosso Deus ficar alegre conosco. Amém? Neste mundo há tanta maldade, meus irmãos, tanta coisa, e nós todos somos filhos dele, mas tem pessoas que escolheram o outro lado. Mas o nosso Deus, ele quer que nós todos sirvam a ele. Amém? Vou ler aqui um salmo, da palavra do nosso Deus, que é o Salmos 62. Deixa eu colocar meu óculos. Que diz assim: somente em Deus eu encontro paz. É dele que vem a minha salvação. Somente ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor e eu nunca serei derrotado. Amém? Glória a Deus, A gente que tem fé, meus irmãos, a gente que crê nesse Deus grande, a gente passa por lutas, mas vence, que ele é a nossa rocha. A gente tem uma fé infinita nesse Deus. Por mais que venha as atrapalhações, que venha as doenças, que venha as angústias. Mas quando a gente tem fé, meus irmãos, a gente tem a esperança. E o nosso Deus, ele está do nosso lado. O nosso Jesus, quando ele esteve aqui, nessa terra, ele disse que nunca abandonaria nós. Podia até um pai ou a mãe abandonar, mas ele não, meus irmãos. Então, a gente tem esse privilégio, a gente vive pela graça do Senhor Jesus. Se não fosse pela graça, meus irmãos, a gente estava tudo perdido. Era uma geração que não tinha salvação. Mas o nosso Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão bom, que ele deu o filho dele para morrer na cruz por nós. Glórias a Deus. Ele deu o filho dele como um cordeiro, meus irmãos. E esse Jesus que veio ao mundo, ele veio pregar o amor, curar os doentes e assim mesmo jogar ele lá na cruz. Fizeram tanta maldade com ele. E ele ficou como um cordeiro, Porque ele veio como um cordeiro. Então, meus irmãos, vamos pensar, vamos meditar nessa palavra, vamos servir a esse Deus tão grande. Meus irmãos, ele é misericordioso. Em nome de Jesus, o Filho dele, ele perdoa a todos nós. A gente tem que pecar. Se a gente pecar, a gente corre para os braços dele e não faz mais, meus irmãos. Pense, e embora servir esse nosso Deus que em breve ele está voltando para buscar a nós. Quem estiver preparado, meus irmãos, é quem vai. Amém?
a gente estiver fazendo a vontade dele, né? Deixando as coisas desse mundo, que esse mundo vai ficar tudo para trás. Não vai mais, né? Esse mundo, ele já é do maligno. Então, a gente tem que viver aqui na terra olhando para o céu, fazendo a vontade de Deus, porque quando a gente partir daqui, a gente está preparado para ir para junto dele, para o paraíso, meus irmãos. Então, vamos meditar nesta palavra, viu? O vídeo está se findando, mas é como diz, eu amo falar desse Deus, desse amor tão tremendo, né? Que é Ele que fez a nós. Nós somos pequeninos dele, meus irmãos. Ele ama nós. Agora veio o pecado. Então as pessoas vacilaram, né? E a maioria, eu digo a maioria porque é muita gente que esfriou o amor, que deixou de amar esse Deus tão grande, tão tremendo, que vai voltar em breve. Em breve ele está voltando, meus irmãos. Pelos sinais a gente vê. Então vamos meditar, o vídeo é curto, já está se findando, meus irmãos. E eu desejo que vocês meditem muito nesta palavra. Que Deus abençoe a cada um, que dê sabedoria. Meus irmãos, o que eu desejo? Uma semana de vitória, muita paz, muita saúde, prosperidade na vida de cada um de nós. Amém? Glórias a Deus. Aleluia.